Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E em dias de festa, ou em dias de convívio, quem é que não gosta de uns bons petiscos? Deixo-vos então aqui, hoje, neste canal, esta receita de como fazer rissóis vegetarianos e com atum. Para fazer esta receita, começamos por fazer a massa e vamos precisar dos seguintes ingredientes: 450 g de farinha de trigo, 100 g de manteiga vegetal, uma colher de sopa de sal grosso, uma raspa de um limão e 650 ml de água. E numa panela ao lume, começamos por colocar a água, a colher de sal, a raspa do limão e a manteiga. Misturamos um pouco e deixamos que esta mistura comece a ferver. E assim que a água começar a ferver, tiramos a raspa de limão e colocamos a farinha. E assim que colocarmos toda a farinha, começamos a mexer energicamente sem parar, para misturar a farinha com o resto da mistura. Continuamos a mexer e assim que sentirmos que a massa começa a despegar-se da panela, a nossa massa de rissol está pronta. Retiramos-la do lume, colocamos em cima de uma tábua para ir arrefecendo. Podemos amassá-la um pouco ainda quente, tendo sempre cuidado para não nos queimarmos, e deixamos-la aqui em cima da tábua para ir arrefecendo. E enquanto isso, vamos tratar do nosso recheio. E para o recheio vegetariano vamos precisar de cerca de 100 g de soja demolhada, uma cenoura ralada, cerca de 2 colheres de sopa de farinha, meia cebola picada, 4 colheres de sopa de polpa de tomate, sumo de um limão, algumas folhinhas de salsa, cerca de 50 ml de leite vegetal e 50 ml de molho de soja. Começamos então por retirar a soja de molho, pressionamos com a ajuda de uma colher para nos ajudar a tirar o máximo de água possível e reservámo-la até a colocar no refogado. E entretanto, num tacho frigideira, colocamos um fio generoso de azeite e meia cebola picada a refogar. Temperamos agora com um pouco de sal. Podemos também colocar 1 a 2 colherzinhas de café de alho em pó. E assim que a nossa cebola estiver um bocadinho refogada, adicionamos então a cenoura ralada. E logo em seguida, a soja. Misturamos tudo muito bem para incorporar todos os ingredientes. Em seguida podemos já adicionar então o molho de soja. Temperamos com um pouco de pimenta. Deixamos refogar mais um pouco a soja e entretanto colocamos a polpa de tomate. Incorporamos mais uma vez todos os ingredientes muito bem. E podemos já começar então a fazer o bechamel. Colocamos a farinha e envolvemos. Logo de seguida podemos colocar já o leite vegetal para nos ajudar a misturar a farinha. Juntamos agora o sumo do limão. Deitamos agora as folhinhas de salsa já previamente trituradas. Voltamos a misturar tudo muito bem para incorporar todos os sabores e ingredientes. E assim que virmos que o recheio está a começar a despegar da frigideira, é a altura de desligar o lume e deixar arrefecer o nosso recheio vegetariano
para assim começar a preparar o nosso recheio com atum. E vamos precisar de uma lata de atum de cerca de 170 gramas, um pimento vermelho picado, 2 colheres de sopa de farinha, meia cebola picada, algumas folhinhas de salsa, 4 colheres de polpa de tomate, 50 ml de leite e sumo de um limão. E num tacho, com um fio generoso de azeite, levamos meia cebola a refogar. Podemos já temperar um pouco a cebola com sal, mexemos e assim que a cebola começar a refogar, é a altura de adicionar o pimento vermelho. Podemos voltar a temperar o pimento com sal, pimenta. Tapamos e vamos deixá-lo refogar por cerca de 10 minutos. E assim que o pimento estiver refogado, misturamos um pouco e adicionamos agora o atum. Voltamos a retificar os temperos com sal, pimenta. Deixamos cozinhar por alguns minutos e assim começamos então a fazer de novo o bechamel. Colocamos a farinha, colocamos o leite, mexemos. Em seguida o sumo de limão, mexemos novamente e por fim as folhinhas de salsa. Misturamos mais um pouco e assim que a mistura começasse a despegar da panela, o nosso recheio de atum está pronto. E agora, com a massa e o recheio pronto, é hora de montar os nossos rissóis. Deixamos o recheio de atum a arrefecer e começamos então pelos rissóis vegetarianos. E para formar os rissóis, começamos por dividir a massa, assim metade dará para os de atum e a outra metade para os nossos rissóis vegetarianos. E para simplificar a divisão da massa e para saber a quantidade de rissóis que vamos ter no fim, fazemos pequenos montinhos de massa. Se quiserem podem usar uma balança. E em seguida pegamos em 2 desses montinhos, unimos, fazemos uma bolinha e em seguida achatamos essa bolinha e temos então a nossa massa para introduzir o recheio nos nossos rissóis. E para formar os rissóis colocamos 1 a 2 colherzinhas de chá do nosso recheio, tentamos colocar o recheio ao meio desses discos, fazemos pressão com os dedos nas extremidades e assim que tivermos a massa junta, com a ajuda de um pouco de água, molhamos e fechamos o nosso rissol. E o nosso rissol está pronto para ser panado. E agora é fazer o mesmo processo com o resto da massa. E caso vos sobre recheio, podem sempre congelar para fazer rissóis uma outra vez ou então para utilizar noutras receitas. E com metade da massa de rissol, consegui fazer 15 rissóis vegetarianos. Enquanto formos formando os nossos rissóis, convém sempre ir polvilhando com um pouco de farinha, para que eles não se agarrem ao tabuleiro. E agora passamos aos rissóis de atum. Começo por dividir a massa em pequenos montinhos para saber quantos rissóis tenho. Pego igualmente num pedacinho de massa, achato, faço um disco e começo então por colocar 1 a 2 colheres de recheio no centro, dobro em meia lua, pressiono com as pontas dos dedos para fechar o rissol, umidifico e o nosso rissol está pronto. E voltamos a repetir o processo até terminarmos com a massa. O recheio, se igualmente sobrar, podemos sempre congelar, como fizemos com a soja, e utilizar para fazer novamente rissóis, assim que o descongelarmos previamente, ou então guardá-lo para fazer outras receitas. E com esta massa, como os rissóis ficaram um bocadinho mais pequenos, consegui fazer cerca de 25 rissóis de atum. E para que não se peguem igualmente ao tabuleiro, como os rissóis vegetarianos, vou polvilhá-los com um pouco de farinha. E agora, antes de fritar, vamos passar ainda pelo processo de panar. E para panar os rissóis vegetarianos vamos precisar de pão ralado, farinha e leite vegetal. Eu estou a usar leite de soja. Temperamos o leite vegetal com um pouco de curcuma, tomilho e pimenta. E um pouco de sal.
E depois, para panar, começamos pela farinha, depois pelo nosso leite vegetal e pão ralado. Como não tinha pão ralado suficiente, deixei alguns só panados com farinha e leite vegetal. E para os rissóis de atum, o método tradicional: farinha, ovo com um pouco de leite e pão ralado. Repetimos o processo com todos os rissóis e os nossos rissóis estarão prontos para fritar. Não os forem comer todos, convém congelar. Eles duram cerca de 3 meses ou mesmo até mais dentro do congelador. É uma boa opção para aqueles dias de preguiça, para uma entrada, para um petisco, um aperitivo e para que os nossos rissóis fiquem estaladiços e crocantes. Nada melhor que os fritar em óleo bem quente. Colocamos então numa frigideira uma grande quantidade generosa de óleo. Deixamos fritar cerca de 2 a 3 minutos de cada lado ou até atingir a cor desejada. Retiramos do óleo, deixamos escorrer o óleo num papel absorvente ou numa grelha e os nossos rissóis estão prontos a ser consumidos. E cá estão os nossos rissóis acabadinhos de fritar, estaladiços, crocantes e feitinhos em casa, caseiros. Uns com recheio de soja e cenoura e outros com recheio de atum e pimentos. Se não gostarem de atum nem de soja, podem fazer com outro tipo de recheio ou outros ingredientes. Sejam criativos, inovem e experimentem. Fica só a dica de como podem fazer estes rissóis. E agora, acompanhados com um arrozinho de tomate ou simplesmente assim colocados com apenas um bocadinho de sumo de limão, eles são bons de qualquer maneira. Frios, quentes, acabadinhos de fazer ou não. Bom, e mais uma receita que chega ao fim. Espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa comigo e vemo-nos no próximo vídeo. E até lá já sabem, alimentem-se bem, protejam o planeta. Obrigada e muito bom dia!